Bom dia novamente. A gente está aqui hoje para a nossa aula de ciências, então eu quero dar boas-vindas aos estudantes do 8º ano, professores e professoras de ciências. O tema da nossa aula hoje é a energia no nosso dia a dia. Antes da gente iniciar, eu quero lembrar que, além do aplicativo Centro de Mídias, essa transmissão também está sendo feita pela TV Cultura e Educação, canal 23, e pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a professora Gisele, e junto comigo nessa aula a gente tem a professora Carolina, que será a mediadora. Olá, Carolina. Oi, bom dia, Gisele, tudo bem? Tudo bem. Então, hoje eu vou estar aqui com você, mediando essa aula. Espero aprender bastante com você, com os alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida, experiência que vocês queiram compartilhar com a gente, façam isso então pelo chat. A gente espera que seja uma aula bem produtiva. E vamos lá, vamos ver o que a gente tem para ver hoje. É verdade, a gente vai aprendendo juntos aqui, nós, vocês, todos os professores, construindo esse momento como uma construção mesmo de um espaço de aprendizagem. Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a habilidade na qual essa aula de hoje foi estruturada. Então, essa aula ela foi pensada para a habilidade 8, para a habilidade do 8º ano, para a primeira habilidade, que é identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades em relação aos princípios de sustentabilidade. É importante a gente perceber que as atividades que a gente vai desenvolver, elas estão pensadas nessa habilidade, mas elas não vão dar conta de desenvolver a habilidade como um todo. Para desenvolver uma habilidade, a gente precisa normalmente mais do que uma aula. A gente leva mais tempo. Isso é importante, professores, falando um pouquinho com vocês agora, para explicitar que essa aula do Centro de Mídia ela é mais um recurso que vai compor todos os outros recursos que vocês estão utilizando para manter as aulas de ciências nesse período à distância. A gente está num período diferente, em momentos de aprendizagem que requerem uma linguagem diferente, e a gente vai construindo todos nós juntos nesse momento. Então, essa aula vem compor e a gente espera que seja um recurso proveitoso para esse momento que vocês estão vivenciando por aí. Vamos, então, ver os objetivos da aula de hoje. Nessa aula, a gente vai refletir sobre o uso da energia no cotidiano, reconhecer fontes de energia renováveis e não renováveis, identificar diferentes tipos de energia e suas aplicações em equipamentos do uso cotidiano e refletir um pouco sobre o uso sustentável da energia. Para alcançar e desenvolver esses objetivos, a gente pensou em algumas atividades para fazer com vocês. Vamos ver quais são. Então, a gente está, para a aula de hoje, nós programamos assistir a alguns vídeos, a gente vai ter alguns momentos de reflexão, vamos ter algumas atividades práticas, alguns exercícios que a gente vai fazer durante a aula, vamos ter uma interação, várias interações no chat, e a gente também vai ter uma atividade, uma pequena pesquisa, a gente vai buscar algumas informações. Então, vamos lá. Para a gente iniciar, eu gostaria de trazer uma reflexão. Quero que vocês imaginem aí, vocês vão imaginando aí, a gente vai fazendo algumas perguntas daqui. Tá? Como seria a sua rotina se você ficasse 24 horas com energia elétrica disponível? Então, pensa nas suas rotinas com energia elétrica disponível. Será que mudaria muito do que você já faz normalmente? Será que você usa energia nas suas atividades? Que você acha, Carol? Nossa, Gi, seria bem difícil. Imagina nesses tempos agora, de coronavírus, todo mundo em casa, sem energia elétrica. Nossa, eu não consigo nem imaginar. É difícil, a gente pensar, porque às vezes a gente faz as coisas muito automaticamente, então a gente nem percebe, mas a energia está no nosso dia a dia e a gente não dá muita bola para ela, a gente só sente falta quando a gente não tem, Exatamente. Então, a gente tem duas situações para a gente pensar. A gente tem as nossas rotinas com a energia elétrica, a gente vai fazendo, vai utilizando, faz tudo que a gente faz normalmente durante o dia. E, ok, quando a gente fica sem energia elétrica, como a Carolina falou,
a gente tem que repensar um pouco nas nossas atitudes, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente precisa carregar o celular, a gente vai automático, pega o carregador, coloca na tomada, nada acontece. Ai, poxa, estou sem energia elétrica, né? À noite, obviamente, mais evidente, porque a gente usa a energia elétrica para iluminar a nossa casa. Então, a gente utiliza a energia, ela é algo, a energia elétrica nesse caso, ela é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas nossas atividades, sem às vezes perceber, se dar conta que ela está ali. Então, essa primeira reflexão é para a gente pensar também nesse cenário, né? Será que a gente é dependente de energia elétrica? E a Carol, ela trouxe uma coisa bem legal, para pensar num momento um momento de exceção, que é o momento que a gente está vivendo agora. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente a necessidade de alterar completamente a nossa rotina. Tanto é que a gente está aqui hoje, nessa aula ao vivo no Centro de Mídias, como um recurso, né, que está, nesse momento, compondo aí, juntamente com outros, a aula que seria presencial lá na escola. Então, a gente está afastado da escola, enfim, a gente está nessa rotina maluca. E normalmente a gente jamais pensou que a gente poderia chegar nesse momento e ter que alterar nossas atividades, ficar longe da escola, enfim. Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer esse comparativo. Então, a ciência, os fenômenos naturais, os fenômenos científicos, eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente não percebe. Então, a aula de hoje a gente vai ter um olhar, lançar um pouquinho o olhar sobre isso. Hoje tem uma participação aqui da Giovana, do Carlos. Eles estão dizendo que a rotina deles seria bem difícil se tivesse sem energia, né? E o Luiz, ele fala assim que quando está sem energia, ele dorme. Ai, ótimo, Luiz. Você é do meu time. Adoro dormir também. Muito bom, muito bom. Legal. Obrigada por participar. Continuem participando com a gente, tá? Bom, então, se a gente está falando de energia, vamos pensar um pouquinho assim, mas o que é energia? Da onde essa energia vem? Né? Será que a energia, a gente falou muito de energia elétrica, será que só existe a energia elétrica? Será que a gente tem outros tipos de energia? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar falando sobre o que é fonte de energia. Então, fonte de energia, a gente pode dizer que é um recurso que nós usamos para obter algum tipo de energia. Essa energia tem que vir de algum lugar e aí ela vem dessa fonte. Esses recursos, eles podem ser de uma fonte renovável ou de uma fonte não renovável. Então, é sobre isso que a gente vai se debruçar agora. Eu vou pedir para vocês que a gente realize agora uma atividade prática pensando em fonte renovável e fonte não renovável de energia. Para realizar essa atividade, a gente vai precisar do livro didático. Então, vocês vão fazer aí na casa de vocês, colocar no chat para a gente poder comentar aqui como é que vai ser. Então, eu vou pedir que vocês peguem o livro didático de ciências, procurem no livro a parte que fala sobre energia, fontes renováveis e fontes não renováveis de energia, leiam com bastante atenção essa parte e reescrevam da maneira de vocês, do jeito de vocês, como se vocês estivessem explicando para alguém o que é fonte renovável e não renovável de energia. Então, procurar no livro, fazer a leitura com bastante atenção, reescrever do seu jeito e compartilhar com a gente no chat. Aí vocês podem estar pensando, né? Poxa, professora, mas justamente agora eu não estou com livro didático aqui. Por qualquer motivo, eu não tenho livro para pesquisar. O que eu posso fazer? Bom, se você não tem o livro, mas tem outra fonte, outro lugar que você possa pesquisar, ótimo, utiliza a fonte que você tem e faz a atividade. Se por qualquer motivo você não tem onde fazer essa pesquisa, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é você conversar com alguém que está aí na sua casa. Então, com seus pais, seus irmãos, se eles estiverem aí assistindo a aula com você, estiverem disponíveis, vocês podem trocar uma ideia, conversar um pouco sobre o que seriam fontes renováveis e não renováveis e colocar para a gente no chat as suas conclusões. Aí, se você estiver sozinho ou se não tiver ninguém com quem você possa conversar nesse momento, coloca aquilo que você já sabe sobre esse assunto ou o que você imagina que seja fonte renovável ou não renovável de energia. Vamos lá, então, para a nossa atividade? Vamos, enquanto isso, então, gente, vamos participando aqui no chat. Já tem algumas respostas de energia renovável, energia solar, mas a gente precisa de mais interação, tá bom, gente? Então, a gente espera que vocês aí coloquem aí embaixo as energias renováveis e as não renováveis.
Vamos lá, então. Ok. Tempinho para vocês. Então a gente vai dar aí alguns minutinhos, acho que uns 6, uns 8 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá. Apesar de terem sido formadas por um processo natural, elas acabam. E se acabar, não vai dar para esperar milhares de anos até se formar novamente. Então a gente chama de não renovável. Então são dessas variadas matrizes que a gente consegue extrair os diferentes tipos de energia que a gente vai usar. Mas que tipos são esses? Normalmente falando de tipos de energia, você pensa logo em energia elétrica, né? Assim, a conta da energia elétrica está alta, ou o fulano tomou um choque elétrico, mas temos outras energias. Eu vou ter a energia nuclear, da fusão de núcleos, eu vou ter a energia sonora, o som é uma energia? Energia. Eu tenho a energia térmica, eu tenho aqui um exemplo de uma energia mecânica do movimento das hélices. Mas vamos entender cada uma delas? Quando eu falo de energia mecânica, a gente define como a energia para fazer um trabalho, para fazer algo. Fazer trabalho, quando a gente fala nas ciências físicas de trabalho. Pessoal, vocês viram que a gente teve uma confusãozinha aqui, né? Hoje a gente está com alguns probleminhas técnicos, nós vamos lá. A atividade que eu pedi para vocês fazerem é a atividade de busca no livro didático ou, né, da escrita dos conceitos do que é uma fonte renovável e de uma fonte não renovável de energia. Então, a gente vai dar uma tela para um tempo, né? Vamos deixar aqui a nossa aula pausada aqui no estúdio para que vocês possam fazer essa atividade, colocar as respostas no chat e depois a gente volta. Esse vídeo que passou, a gente vai voltar a assistir ele daqui a pouquinho, tá? Então, retomem a atividade aí e a gente conversa daqui a pouquinho.
Então, voltamos aqui, né, para ver algumas respostas. Tem bastante participação Legal. de gente, principalmente falando da energia renovável, tá? Legal, muito bom. Então, tem a Lívia, o Luan, Murilo falando da energia solar, tem o Caio, a Mirella falando da energia eólica, tem gente falando das hidrelétricas também, tem gente falando da energia do vento, né? Bem. Então, assim, deixa eu ver quem mais. Renovável, Danilo. Renovável é uma fonte infinita? Ele pergunta. Boa pergunta essa. Bom, se a gente pensar de que é um recurso que a gente pode recuperar, né? Se renovar sempre, a gente pode. Infinita é uma palavra bem, bem ampla, né? Acho que ela é bem conceitual. Mas a energia renovável, a gente pode sim, são fontes que a gente não tem em vista um esgotamento dela, né? São fontes que a gente pode aproveitar. Por exemplo, a gente tem a energia que a gente obtém a partir do sol, a partir da luz do sol. Então, a luz do sol é algo que a gente tem sempre. Então, por isso é classificado como uma energia renovável. Tem bastante gente falando também de energia térmica, energia mecânica. Então, acho que a gente precisa fazer uma diferença um pouquinho entre as energias. Aí, o que é fonte de energia e o que é a energia em si. Exatamente, muito bem. A gente vai falar nessa aula sobre fontes, que é esse assunto que a gente está tratando no começo, e a gente vai falar sobre as formas, os tipos de energia, que aí vai entrar energia mecânica, elétrica. Então, aguardem essa resposta um pouquinho. É óbvio que todos esses assuntos eles estão interligados, né? Mas aqui nessa aula a gente vai tratar eles um de cada vez. Hoje tem bastante gente falando das energias renováveis, mas tem pouca gente falando das não renováveis. Você podia citar um para a gente? Vamos lá. Então, o que seria, né? A gente falou aqui que as energias renováveis é o que a gente pode utilizar, a gente tem sempre disponível e a gente pode utilizar ela de maneiras bem diferentes. As energias não renováveis é algo que a gente vai usando e chega uma hora que aquilo acaba. É um recurso mais limitado. A renovável não, é um recurso que a gente pode recuperar e usar de diferentes maneiras, pensar em usos para esse recurso muito diferentes. O vídeo que a gente vai assistir daqui a pouquinho, ele vai falar bem o que é uma fonte renovável e uma fonte não renovável. Então, olha só, a atividade que a gente fez, a ideia era que vocês pensassem um pouquinho no que são, né? Então, o que é uma renovável e o que não é. O que apareceu para a gente? Apareceram vários exemplos, o que é bem legal, porque muitas vezes a gente explica alguma coisa através de um exemplo, e apareceram alguns tipos de energia, que não é bem uma fonte. Então, eu vou pedir o seguinte, a gente vai passar um vídeo agora para vocês assistirem, que vai falar um pouquinho sobre a energia e sobre o que são fontes renováveis e não renováveis de energia, inclusive com alguns exemplos. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque depois a gente tem mais um exercício para fazer aqui. Tá? E esse vídeo também ele vai dar uma pitadinha do que são os tipos de energia. Vamos lá. Apesar de terem sido formadas por um processo natural, elas acabam. E se acabar, não vai dar para esperar milhares de anos até se formar novamente. Então, a gente chama de não renovável. Então, são dessas variadas matrizes que a gente consegue extrair os diferentes tipos de energia que a gente vai usar. Mas que tipos são esses? Normalmente, falando de tipos de energia, você pensa logo em energia elétrica, né? Assim, a conta da energia elétrica está alta, ou fulano tomou um choque elétrico. Mas temos outras energias. Eu vou ter a energia nuclear, da fusão de núcleos. Eu vou ter a energia sonora. O som é uma energia? Energia. Eu tenho a energia térmica. Eu tenho aqui um exemplo de uma energia mecânica do movimento das hélices. Mas vamos entender? Cada um. Então, vamos lá. Nesse vídeo, né, a professora explica um pouquinho sobre os tipos de energia e eu vou retomar, então, a questão das energias renováveis e não renováveis.
Então, energia renovável são aquelas energias onde a fonte, o recurso pelo qual a gente utiliza para gerar energia, ele não acaba, ele não está lá delimitado e uma hora ele vai acabar. Não, ele pode ser renovado. Ou ele está constantemente presente no planeta, ou a gente pode utilizar ele de formas... a gente pode prover esse recurso de formas diferentes. Por exemplo, um recurso renovável que a gente tem é a madeira. Então, a madeira a gente utiliza para gerar energia. É óbvio, a hora que a gente utiliza aquela madeira, acabou. Mas a árvore a gente pode plantar de novo. Então, por isso, se caracteriza como um recurso renovável. Ou a energia do sol, como eu já falei, né, que está aí presente e a gente utiliza, ela está sempre presente no nosso planeta. As fontes não renováveis, então, é um recurso que existe no planeta, que a gente utiliza para gerar, para obter a energia, e vai utilizando, e chega um determinado momento que a gente acaba, a gente utiliza até acabar, por isso que a gente chama de não renováveis. Agora sim, a gente vai pensar um pouquinho sobre os exemplos de energias renováveis e não renováveis. E aí eu vou de novo, pedir para vocês fazerem um exercício aí. Eu sei que bastante gente já postou no chat, mas só para a gente ter aqui uma sistematização daquilo que a gente está fazendo. Então, eu vou pedir mais um exercício que vai consistir no seguinte. A gente tem, nesse slide que vai mostrar para vocês, tem um quadro, o anterior, um quadro com fontes... Isso, um quadro exatamente. Vou pedir para colocar na tela, um quadro onde a gente aparece na primeira coluna, fontes renováveis, e na segunda coluna, fontes não renováveis. Então, vou pedir para vocês que reproduzam esse quadro no caderno de vocês e coloquem pelo menos 3 exemplos de fontes renováveis de energia e fontes não renováveis. Então, são fontes, são recursos e não tipos de energias. Tudo bem? Fica esse desafio aí para vocês fazerem esses exemplos. Vou dar alguns minutos para que vocês realizem a atividade e, na volta, a gente retoma para ver o que vocês escreveram. Até já. Oi, voltamos então. Tem bastante participação aqui, Gi. Acho que eles já estão pesquisando, porque tem uns nomes diferentes aqui: energia geotérmica, energia das marés, energia do sol, a madeira. Então, tem bastante participação aqui
falando biomassa, tá vendo? Então tem bastante gente participando e pesquisando lá em casa. Muito bem. Todos esses tipos que a Carol falou são tipos de fontes renováveis de energia. Muito bem. Marés, a gente tem os recursos hídricos, né, dos rios que a gente faz aí, a gente utiliza nas hidrelétricas, a madeira, a biomassa, o sol, todos eles fontes de energias renováveis. Muito bem. Apareceu não renovável? Renovável apareceu aqui, ó, gasolina, deixa eu ver, petróleo, madeira não. Deixa eu ver, petróleo e gasolina. Gente, as energias, as fontes de energias não renováveis são os combustíveis fósseis, que é o petróleo, né, o mais conhecido, e a gente tem também o gás natural e o carvão mineral, que foram formados num processo muito semelhante ao do petróleo. Então, são recursos que a gente tem no planeta, né, e a gente vai utilizando, eles não se renovam porque eles levaram milhões de anos para serem formados, e basicamente são esses três os principais, os mais conhecidos. Então, muito bem. Muito bem, foram super bem. Acho que no começo a gente fez umas confusões, porque eram muitos conceitos, mas agora, nesse último exercício, deu para ver que vocês entenderam muito bem o que são fontes de energia e conseguiram ver a diferença entre fontes renováveis e não renováveis. Eu vou pedir mais um exercício nesta aula. Então, vamos lá. Bom, um dos materiais que a gente usa, né, no desenvolvimento das aulas, vocês já estão acostumados com isso, os professores também, é o caderno, que a gente chama de caderno do aluno. É um material de apoio ao desenvolvimento do currículo. E vocês receberam, no primeiro bimestre, o caderno de aluno do 8º ano. O caderno de ciências ele foi disponibilizado no primeiro bimestre, lá no começo do ano letivo, no formato online. Então, pode ser que alguns de vocês tenham o caderno aí com vocês e outros não. Mas quem não tiver, não tem problema, porque a gente vai acompanhar essa atividade aqui com os nossos slides. A gente vai fazer uma atividade bem rapidinho sobre uma atividade que está no caderno de vocês, sobre a presença da energia, focando em um aspecto. Então, eu vou fazer a leitura aqui, ó. A gente vai fazer a atividade 1, que chama Energia em Nosso Dia a Dia. Ela está no caderno do aluno, na página 10. Fala o seguinte, que o termo ou conceito energia pode ser utilizado em diferentes contextos. Neste momento, vamos estudar e analisar a energia no processo de funcionamento das máquinas, equipamentos e aparelhos que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, a gente sabe que a energia está presente de várias maneiras, e a gente vai focar, então, nos equipamentos que aparecem no nosso dia a dia. Para isso, a gente tem duas questões. Gostaria que vocês pensassem quais máquinas, equipamentos e aparelhos fazem parte do seu dia a dia. Então, no seu cotidiano, que tipo de máquina você utiliza, que tipo de equipamento, que tipo de aparelho. E conforme você já vai pensando nesses equipamentos, pensem também para que eles servem, né? Qual é a função. Né, eles foram desenvolvidos para quê? Para que você utiliza esses equipamentos? E também o que é preciso para que eles funcionem. Lembrem que a nossa aula é sobre energia. Então, será que o funcionamento desses aparelhos envolve a energia? Né? Então, a partir dessas reflexões, vou colocar aí para vocês um modelo de um quadro que está no caderno do aluno, para que vocês tenham como base a possibilidade de responder aí no caderno também, tá? E registrar essa atividade. Então, gostaria que vocês pensassem pelo menos em 3 exemplos do equipamento que você utiliza, qual é a finalidade dele, para que ele serve e que tipo de energia ele utiliza. Então, agora sim, a gente vai começar a pensar nos tipos de energia que existem, pensando nesses aparelhos. Né? Então, por exemplo, a gente tem um celular, que é um aparelho super comum. É um aparelho que você utiliza no seu dia a dia, a finalidade dele é se comunicar, né, acessar informações, enfim, ele tem múltiplas funcionalidades. E que tipo de energia será que ele utiliza? Então, é um exercício assim. Vou dar mais um tempo para vocês resolverem e, na volta, a gente comenta as respostas de vocês. Coloquem aqui no chat.
Bastante participação por aqui, então, hein? Olha só, o Gabriel está falando das energias que tem no computador, tem gente falando sobre calculadora, a Cibele está falando do notebook, o Diego falou do carro, a Raíssa da bateria, e tem gente elogiando também, falando que está gostando, está entendendo a aula, Gi. Que bom, a gente fica bem feliz. Então, a gente tem aí vários tipos de energia, né, que vocês colocaram. A gente percebeu pelos equipamentos, né, eles falaram os tipos de energia, falaram mais os equipamentos. Não, estão falando mais os equipamentos mesmo, ó, internet, TV, tablet, luz, falaram luz, serve. A luz está envolvida com a energia, muito bem. Então, reparem o seguinte, nesses exemplos que vocês trouxeram, eu acho que é um tipo de energia que é bastante presente, é a energia elétrica. Quando a gente fala em energia, é a primeira energia que a gente pensa, né? Mas é importante a gente entender que ela não é a única, que tem outras. E aí a gente pode colocar outros exemplos. Por exemplo, um equipamento que a gente usa no dia a dia, o fogão a gás, por exemplo. Né? A gente tem lá um fogo, né? O fogão gera uma chama que vai cozinhar os alimentos. Então, ali a gente tem um tipo diferente de energia. A gente tem uma energia térmica. Isso mesmo, gente. Então, é importante que eles façam uma lista com outros tipos. É importante a energia elétrica, ela está bem presente no nosso dia a dia. Mas é importante falar das outras, da térmica, da mecânica e da elétrica também. Exatamente. A gente estava conversando e a gente lembrou também. A gente falou de equipamentos, né, do uso do equipamento, mas uma outra coisa que a gente pode pensar é no funcionamento do nosso próprio organismo. Então, a gente se alimenta e esse alimento a gente precisa para viver, para que o nosso organismo funcione, é da onde a gente tira energia. E como é que tudo isso acontece? Né? Então, o alimento que a gente come, essas moléculas dos alimentos são quebradas dentro do nosso organismo para gerar energia. Isso, a gente já está quase na hora do almoço, então já é tá, importante, verdade, né? falar. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: o celular, ele usa energia renovável ou não renovável? Vamos pensar. Que tipo? A gente está falando de novo, tipo de energia e fontes de energia. Então, que tipo de energia o celular usa? A gente pode falar com certeza que o celular utiliza a energia elétrica, né? A gente carrega ele, né, a bateria dele lá na tomada, então ele precisa da energia elétrica para funcionar. Agora, a energia elétrica, ela é gerada a partir de uma fonte renovável ou de uma fonte não renovável? Ela pode ser gerada das duas maneiras. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, energia elétrica gerada a partir da luz do sol, né, a partir da energia solar, eu tenho uma energia elétrica gerada a partir de uma fonte renovável. Se eu tenho energia elétrica gerada a partir da queima de um carvão mineral ou da queima do petróleo, eu tenho energia elétrica gerada a partir de uma fonte não renovável. Então, as fontes renováveis e não renováveis, elas podem gerar vários tipos de energia. O mesmo tipo de energia ele pode vir de uma fonte renovável e de uma fonte não renovável. Adorei a pergunta, muito boa. Tem mais gente falando chuveiro, a tomada, o fone, o mouse, o teclado, o micro-ondas, a TV, o tablet. Então, bastante gente dando exemplos de equipamentos aí para a gente completar o nosso quadro. Muito bem, muito bem. As aulas aqui passam super rápido e a gente programou um monte de coisa para discutir com vocês. Algumas, infelizmente, vão ter que ficar para a nossa próxima aula. Então, eu gostaria de passar com vocês, retomar os objetivos da aula, só para a gente saber o que a gente aprendeu hoje. Tá? Então, olha só, hoje a gente fez uma reflexão sobre o uso de energia no cotidiano. Nós pudemos reconhecer fontes de energias renováveis e não renováveis, identificamos diferentes tipos de energia e suas aplicações em equipamentos do cotidiano. E refletimos de uma maneira bem superficial sobre o uso sustentável de energia. Então, esses tópicos, tanto as fontes como os tipos, e também sobre essa reflexão sobre o uso sustentável, a gente vai retomar em outras aulas de ciência e, com certeza, os professores vão discutir com mais profundidade com vocês durante esse período. Nossa, foi ótimo, Gi. Obrigada, então, pela participação. O pessoal participando bastante aqui no chat, interagindo, dizendo das experiências deles, do cotidiano. E agora a gente precisa terminar a nossa aula, né? E, Gi, vou me despedir, então. Obrigada, gente. Até uma próxima.
Eu também, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente se vê numa próxima aula.